e etc. e tal. Aí, quando Kardec pergunta para os espíritos que é Deus, e eles falam que é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, a partir daí, né, a gente vai entender o foco que Jesus colocou, dizendo: vós sois deuses, ou seja, todos nós temos o germe de Deus latente em nós, agora nós temos que desenvolver isso, não é? Usar a nossa inteligência para o lado bom, ou sei lá, entendeu? Eu vejo por esse ângulo. Mas a maioria das pessoas imaginam o espírito como diz aqui no começo, são imaginados como seres à parte da criação e cuja necessidade não está demonstrada. Então, a maior parte acha que o espírito são seres criados por Deus e as pessoas não percebem a necessidade do espírito. Por que precisa de espírito? Eu não sei se eu entendi mal o texto aqui. É a segunda frase. Aqui fala assim: são imaginados, geralmente, como seres à parte na criação e cuja necessidade não está demonstrada. O que será que quis dizer com isso? Qual é a ideia que as pessoas fazem do espírito? Vamos analisar o nosso mundo atual. Quando se fala em espírito, o que vem na cabeça das pessoas? O imaginário, o fantástico. Então é isso que você estava falando aí da fantasioso, né? Essa ideia, o espírito, por ele não ser visível, palpável, ele acaba caindo achando que ele simplesmente não existe. Eu acho que é mais isso que está falando aqui o comecinho. Faz parte da criação, né? São seres à parte. E não tem prova inconteste dele, né? Que é essa prova palpável. Acho que é isso que está falando aqui no comecinho. É interessante essa parte que o senhor Elcio levantou, né? Sobre a questão do questionamento do espírito, porque eu acho que até o Valmir deve ter escutado muito isso quando o pessoal chega na doutrina espírita, o pessoal se perde muito, né? Com muitas confusões, com muitas frases errôneas, não é? Não é isso que acontece? Principalmente quando você diz assim, ou alguém diz assim: eu tenho um espírito forte. É uma frase: eu tenho um espírito forte. Como se fosse o corpo que mandasse. Na verdade, quando se expressa assim, o que tem que colocar? Eu sou um espírito forte e tenho um corpo frágil e perecível. Isso que é a verdade. Então, existe essa confusão toda. O interessante dessa parte é isso, né? Levantar essas questões, trazer à tona essas perguntas, porque para quem já está há um tempo, se torna um pouco mais fácil a assimilação. Mas para quem está começando, fica difícil. Então, é interessante levantar essas questões e o pessoal também interromper e perguntar, né? Como foi o estudo aí de ontem e tal, e o pessoal para e pergunta e questiona, porque a gente vai levantando essas questões e esse debate também sobre essas questões vai ajudando a esclarecer, né, as pessoas, o entendimento, né? Igual a dúvida do imaginário, né? Desculpa. Não, desculpa. Certa vez eu conversando com um colega meu, católico, e ele perguntei para ele o que acontece, né, quando a gente morre. Ele falou para mim, olha a resposta que ele me deu. Ele falou assim: quando eu morrer, o meu espírito vai para o céu ou para o inferno. Eu falei: essa frase tua, dentro dos conceitos espíritas, tem um punhado de erro.
Principalmente, você começou dizendo, quando eu morrer, a gente não morre. Quem morre é o corpo. O meu espírito, você não tem um espírito, você é um espírito. E ele não vai nem para o céu, nem para o inferno. Porque céu e inferno são lugares, né? Não são lugares determinados. Céu e inferno tem outro conceito. Então eu tive que explicar para ele tudo isso. Ó, quando fala ali, imagina se... É que o meu livro aqui, eu acho que é uma tradução diferente do livro do Elcio, então tem umas palavras que está trocada. Então está aqui no meu livro. Imagina-se os espíritos como seres à parte da criação. Quem é que imagina? Não é o espírita que imagina isso. É aquele que não conhece o fundamento da doutrina espírita. Aquele que acha, por exemplo, que o espírito é criado por Deus no momento do nascimento do corpo físico. Aí ele vai achar que é uma coisa, né, à parte. Mas não é por aí. O Ederson. Oi. Segundo parágrafo, tem umas coisas interessantes aqui também. Quer que continue? Continua, menos esse outro parágrafo. Qualquer que seja a ideia que se faça dos espíritos, essa crença está necessariamente fundada na existência do princípio inteligente fora da matéria, e ela é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, pois, nosso ponto de partida na existência, sobrevivência e individualidade da alma, da qual o espiritualismo é a demonstração teórica e dogmática, e o espiritismo a demonstração patente. Façamos por um instante abstração das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a quais consequências chegaremos. Nesse parágrafo tem um começo aí bem interessante. Diz que qualquer que seja a ideia, mas as pessoas aceitam que existe um espírito, né? E aqui fala de espiritualismo e espiritismo. Qual seria a diferença? Todas as religiões são espiritualistas ou não? Na minha visão, espiritualismo é todo aquele, ou toda aquela crença, ou toda aquela doutrina que acredita na imortalidade da alma. Espiritismo é aquele que acredita não só na imortalidade da alma, mas na pré-existência do espírito e na vida futura. É diferente. Tá? Então, todas as crenças religiosas, elas são espiritualistas, porque todos creiam na imortalidade da alma. Agora, quando, depois que encarna, ou depois que morre para eles, para onde vai, como faz, etc., aí é uma outra coisa que a gente tem que respeitar e ver que cada um acredita da sua maneira. Vamos ver nesse trecho aí, fala uma coisa interessante, né? Aqui diz que o espiritualismo é demonstração teórica e dogmática. Teórica. Já o espiritismo é demonstração patente, real. Olha a diferença muito grande. Os espiritualistas aceitam a ideia do espírito, teoricamente. Mas não existe um espírito sim, só que eles não sabem definir bem o que é. Já a doutrina espírita demonstra, né, que realmente eles existem e estão presentes na nossa vida. Acho que o espiritismo é o único que consegue provar. Opa, pode falar, Edson. Pode falar, Adriano, vai lá. Não, você vai falar que a gente costuma usar o termo espiritualismo geralmente nas doutrinas que acreditam na reencarnação, né? Que seria, pelo menos o que eu penso, né? Ou que eu pensava aí um pouco em desacordo com a ideia do Valmor. Mas acho que a ideia do Valmor está mais certa. Eu pensava no sentido do espiritualistas, né? Igual
que acreditam na reencarnação, mas não da maneira do espiritismo. Porque, por exemplo, você tem se bem que o esoterismo não é nenhuma religião, né? É um conceito, é um conjunto de coisas que se acredita na reencarnação, mas não com os mesmos princípios que tem na doutrina espírita. Mas acho que a ideia do Valmor aí está mais correta. Não, não é ideia minha, não, é ideia do Espiritismo. Sim, sim, sim. O Espiritismo é quem diz isso. Certo. A questão é que as religiões, elas conseguem levar a pessoa até a hora da morte, né? E a única que conseguiu trazer uma ideia mais ampla sobre isso é o Espiritismo. Eu acredito que num futuro, não acho que as religiões vão começar a se fundirem, né? E começar a criar uma ideia universal das coisas, porque não é possível viver há tanto tempo engajado, encrustado ainda nas ideias antigas, não? Então, aí você parte do princípio, por exemplo, eu vou corroborar aqui com o Adriano, a questão é o seguinte, a ciência vai mostrar para as religiões a realidade reencarnatória. Aliás, já está mostrando. Por exemplo, lá atrás, não muito lá atrás, mas lá atrás, existia uma terapia que se falava regressão de memória, onde levava o paciente na vida intrauterina para buscar solução para alguma problemática do momento, da atualidade dele. Mas aí outros espíritos ultrapassaram essa linha e disseram para os cientistas, pesquisadores, o que aplicava essa regressão, e que não era ele, que era um outro que vivia num outro determinado lugar, e aí foi se estudando e descobrindo e verificando e pesquisando, mudaram o nome, agora é terapia de vida passada. Bom, aí o Espiritismo chama a fé raciocinada, a lógica. Se tem vida passada de alguém, de algum espírito, e tem a vida presente é a reencarnação. Só que a ciência ainda não fala para as outras religiões dogmáticas. Fala, olha isso aqui, a realidade, porque isso é o que acontece. Então vai chegar um momento que a ciência vai dizer, a reencarnação é lei da vida. Vocês pensam o que vocês quiserem. Ô, Ederson, Oi. continua a leitura para nós no item 2. A 2 inteira? Ou o senhor interrompe a hora que o senhor quiser? Tá legal, vai lendo aí. Desde o momento que se admite a existência da alma, a sua individualidade após a morte, é preciso admitir também, primeiro, que ela é de uma natureza diferente da do corpo, uma vez que separada dele, não lhe tem mais as propriedades. Segundo, que ela goza da consciência de si mesma, uma vez que se lhe atribuiu a alegria ou o sofrimento, de outro modo seria um ser inerte e tanto valeria para nós não tê-la. Isto admitido, a alma vai para alguma parte, em que se torna ela e aonde vai? Segundo a crença comum, ela vai ao céu ou ao inferno. Mas onde está o céu e o inferno? Dizia-se antigamente que o céu estava em cima e o inferno embaixo. Mas o que é alto e o que é baixo no universo? Desde que se conhece a redondeza da Terra, o movimento dos astros que faz com que o que é o alto em um momento dado se torne baixo em 12 horas. O infinito do espaço no qual o olhar mergulha em distâncias incomensuráveis, é verdade que por lugares baixos se entendem também as profundezas da Terra, mas
que se tornaram essas profundezas desde que foram pesquisadas pela geologia? Em que se tornaram igualmente essas esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu de estrelas, desde que sabe que a Terra não é o centro dos mundos, que nosso Sol, ele mesmo, não é senão um dos milhões de sóis que brilham no espaço, sendo cada um o centro de um turbilhão planetário, em que se tornou a importância da Terra, perdida nessa imensidade? Por qual privilégio injustificável esse grão de areia imperceptível que não se distingue nem pelo seu volume, nem por sua posição, nem por um papel particular, seria um único povoado por seres racionais? A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito. E tudo nos diz que esses mundos são habitados. Se são povoados, eles fornecem, pois, seu contingente ao mundo das almas. Mas ainda uma vez em que se tornam essas almas, uma vez que a astronomia e a geologia estudam as moradas que lhes eram assinaladas, e, sobretudo, depois que a teoria tão racional das pluralidades dos mundos as multiplicou ao infinito? Vamos dar uma pausa aqui, senhor? Acho que aqui dá para dar uma paradinha aqui, né? Porque aqui está falando uma coisa muito importante, né? Muito interessante para nós, dizendo que o espírito tem natureza diferente do corpo físico. É claro, nós estamos cansados de saber disso, né? Agora, aqui fala, a alma vai para algum lugar onde ela se separa do corpo. E aqui a gente entra no nosso conhecimento de católico. Quando eu era católico, ou melhor, os católicos primitivos, eles entendiam o seguinte: quando o corpo morria, a alma ia para o céu ou para o inferno. Não tinha outro lugar, eram os dois lugares. Se ele foi bonzinho, para o céu; se foi mal, para o inferno. Aí acontece que os fiéis começaram a questionar: mas e se eu não sou tão bom para ir para o céu, ou não sou tão ruim para ir para o inferno, eu vou para onde? Aí os teólogos criaram o purgatório. Falaram: não, já que você está no meio do caminho, você vai para o purgatório. E do purgatório você vai ficar lá um tempo, e através das preces, através das missas pagas, você irá para o céu. Esse foi o pensamento da igreja. Que alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito disso, gente? Aí entra a questão das vendas das indulgências, né? Mas o texto ele é tão conciso que, como o Valmor falou ali atrás, a respeito da ciência, né? Quando os homens eles não tinham uma explicação, não conseguiam provar, então qualquer coisa que era jogada para a humanidade, eles engoliam, né? Como a Terra é o centro do universo, depois o Sol, ou embaixo ou em cima. À medida com que o conhecimento vai chegando, vem a liberdade, né? As pessoas vão se libertando, porque conhecimento é liberdade, não é? É liberdade de pensamento. E as pessoas começaram a se instruir. E essa instrução tirou as pessoas da ignorância. E todo mundo sabe que quando as pessoas saem da ignorância, fica-se mais difícil que ser dominado, não é? Então, casou, acho que tudo com as explicações que foram feitas ali atrás. O Ederson, aqui tem um detalhe interessante também, né? Até hoje, tem pessoas que você pergunta para ele onde fica o céu, ele olha para cima. Não, o céu fica lá em cima. E onde fica o inferno? Ele olha para baixo. Só que aqui está bem claro, né? Saia do planeta Terra, pega uma nave espacial dessa e saia do planeta Terra.
que vai acontecer? Onde fica? Onde é para baixo, onde é para cima? Não existe, né? Pensa bem, uma pessoa que mora no Polo Norte vai falar que o inferno está para baixo, ele vai olhar para a Terra, para baixo. E a pessoa que mora no Polo Sul? Ele vai olhar para cima? Não, ele vai olhar para baixo também. Porque a Terra é redonda, em qualquer lugar da Terra que você estiver, quando você fala para baixo, você vai olhar para baixo. Agora, quando você sai do planeta, aí não tem mais para cima, para baixo, não tem norte, não tem sul. Acabou. Isso aí que vocês estão falando também, achei muito interessante, que encaixou que eu estava assistindo uma palestra do Haroldo hoje, falando sobre a Gênesis. Achei muito interessante, um estudo da Gênesis, tem 78 vídeos, até foi um Vinícius que indicou para mim, eu achei muito interessante, e ele vai esmiuçando. Aí ele fala que a gente usa o nosso próprio corpo para definir as coisas. Então, por isso que dá essa noção de alto e baixo, porque está usando o seu corpo, e não está usando o universo, o geral, o escopo geral, que é igual falou, né? O universo está disposto de uma forma que não está em alto nem baixo, e está em constante movimento também. E por isso que a gente é tão falho em definir coisas, porque a gente usa sempre o nosso corpo, os 5 sentidos, e principalmente a visão. A gente usa muito dependente da visão. E por isso que é falho. Essa ideia de alto e baixo vem do próprio corpo, do ego. Luciano, aqui fica uma dúvida, né? Bem, se não tem céu nem inferno, para onde vão as almas? Vai para o espaço? Para onde nós vamos? Nós vamos sair do planeta Terra, vamos para o espaço? Vamos ficar onde? Acredito só nesse marasmo. Vamos criar o marasmo, né? Eu posso dar um parecerzinho aí? Vamos lá. Eu vou, se me permite, voltar um pouquinho ali, porque está escrito assim, ó, admitindo-se a existência da alma e da sua individualidade após a morte, é necessário admitir também. Tá? Aqui está falando da alma. O que é alma? Alma é o espírito encarnado. Certo. Nada mais do que isso. E quando o corpo físico perde o fluido vital e morre, a alma desencarna. A alma desencarna. E ela deixa de chamar alma, passa a se chamar espírito imortal, que é o que ela realmente é. Ela só tem essa nominalidade, ou se eu gosto de expressar assim, só tem esse nome alma, quando está no corpo físico. Aí o primeiro item lá fala que sua natureza é diferente da corpórea. É óbvio que é um espírito mortal, pois ao separar-se do corpo, ela não conserva as propriedades materiais, entre aspas, porque ela pode separar-se do corpo físico, mas está num corpo denso que lhe parece um corpo físico e sofrer as ações deste corpo físico. E eu estou tocando nesse ponto porque nós estamos estudando o livro dos médiuns. O médium tem que entender essas questões. Por isso que a gente encontra almas que estão aí, ainda achando que está num corpo carnal. E, na verdade, está com o seu perispírito tão adensado que lhe parece o corpo físico. E ainda até sente as sensações do corpo físico, como frio, sono, fome e etc. e tal. Então, é importante a gente, ao estar estudando um texto, não deixar passar despercebido essas questões. Não é? Aí nós vamos pular agora e voltar no que o Elcio está comentando lá com propriedade. A alma morre. Para onde ela vai? Ela deixa de ser alma, volta a ser espírito imortal e vai para a erraticidade, que é um local no universo que a gente chama de erraticidade. Por que erraticidade? Onde os espíritos ficam um período esperando para as próximas reencarnações.
em alguma das moradas da casa do Pai. É para lá que vai. Agora, só que esse contexto doutrinário, só nós, os espíritas, é que sabemos. Não é? Os teólogos, os estudiosos das outras religiões, eles não sabem disso, ou se sabem, não apropriam disso para a própria existência. Por isso que a maioria sofre, porque está preso aqui no corpo físico, achando que é o corpo físico que está comandando. Valmor, essa erraticidade seria uma outra dimensão, mas, com certeza, ligada ao planeta Terra. É na psicosfera do planeta Terra, porque quando se fala erraticidade, é onde os espíritos ainda precisam de reencarnações, ou seja, voltar ao corpo físico, então eles têm também um perispírito mais ou menos adequado ao fluido daquele planeta onde ele vai reencarnar. E é um tanto quanto denso. Por isso é que eles estão ali naquele local. Porque aqueles espíritos que não têm mais necessidade da reencarnação no plano físico, denso como a Terra, que está em outros mundos, acima da regeneração, esses aí não têm erraticidade. Esses aí estão numa dimensão diferente. A gente chega à conclusão que os espíritos ainda imperfeitos, mesmo desencarnados, eles permanecem na atmosfera terrestre, porque eles pertencem ao planeta. Não é isso, amor? Eles ainda pertencem ao planeta. Mesmo que eles estejam em outra dimensão, em outra esfera espiritual, como o André Luiz falou das esferas espirituais, ele esteja na primeira, no segundo ou até na sétima esfera, ele está ainda ligado ao planeta Terra. É diferente do espírito puro que você falou, né? O espírito puro, esse já sai da esfera da Terra. Se for considerar a minha evolução espiritual, a de vocês não, porque eu sei que vocês são espírito puro, mas se considerar a minha evolução espiritual, é capaz de eu morrer, mas não desencarnar. Ficar por aqui mesmo, em volta da mulher, enchendo as paciências. Tá certo. Todos nós, viu? Todos nós. O Ederson, algum comentário? Então, o que o Valmor falou está exatamente no item 2, né? O que é o segundo. Ele goza da consciência de si mesma, um ser inerte. Desculpa, ele goza da consciência de si mesma, uma vez que se lhe atribuiu a alegria ou sofrimento. De outro modo, seria um ser inerte e tanto valeria para nós não tê-la. Quer dizer, fica exatamente com as mesmas impressões que permanecem no planeta Terra, né? As mesmas, levando tudo, inclusive as vontades de ir ao banheiro, de beber, de fumar, de comer, não é? Ele goza da mesma consciência que lhe era atribuída, mesmo sem o corpo físico. Foi o que o Valmor falou, né? Exatamente. Tem pessoas, e a maioria, nós temos um perispírito tão denso que nós podemos realmente confundir o perispírito com o corpo físico. Eu acho que isso atinge a grande maioria do planeta. O Ederson, você parou aqui. Parei. A doutrina. Continua? A doutrina da localização das almas. Isso. A doutrina da localização das almas, não podendo estar de acordo com os dados da ciência, uma outra doutrina mais lógica, lhes assinala por domínio não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. É todo um mundo invisível no meio do qual vivemos, que nos rodeia e nos acotovela sem cessar. Há nisso uma impossibilidade. Alguma coisa que repugne a razão? Eu acho que aqui já daria um bom comentário, né? Aqui está falando da localização das almas, né? Aqui fala que ela, como é que diz? Ela não está
Deixa eu perdi o fio da meada aqui. Ela não está circunscrita a lugar algum, né? Exatamente. Lugar determinado ou circunscrito. Aí entra uma frasinha do Carl Sagan que eu gosto muito de falar, que se não houvesse vida em outros planetas, o universo seria um grande desperdício de espaço, né? Porque a lógica é total de que, logicamente, que é povoado, extremamente povoado, de todas as espécies, todos os tipos. Só que uma coisa interessante, que não existe uma criação, uma criatura igual em nenhum lugar do universo. Por exemplo, nós, como humanos, com essa face, com esse corpo, não existe em nenhum lugar do universo que tenha as mesmas condições, o mesmo rosto, o mesmo corpo, porque cada corpo é formado pela constituição do planeta. E o corpo condiz ao planeta, e não o contrário, né? A maioria acha que o planeta que tem que se adequar ao corpo. O corpo que se adequa ao planeta. Tem um detalhe só aí, Adriano, que a matéria que constitui os corpos, ela é aurida pelo espírito, perispírito, no fluido daquele mundo que ele vai reencarnar. A psicosfera desse mundo, a Terra, por exemplo, ele vai aurir o que necessita para constituir o corpo lá na vida intrauterina. Agora, a forma humana, segundo a doutrina espírita, é a mesma em toda a humanidade. Sim. Não tem ET, Dois olhos, nariz, boca. Não, então, isso não existe. Não dentro do conceito espírita. A forma humana é a mesma. A matéria que constitui essa forma é que é diferente para os mundos onde o espírito vai. Por exemplo, um espírito reencarnado lá no Sol. Como é que ele vai usar a nossa matéria? Não tem jeito, ele vai queimar antes de chegar lá. Bem antes de chegar lá. Então, ele vai pegar o fluido lá daquele espaço e constituir a matéria adequada para aquele espaço. Em Saturno, em Urano, qualquer outro planeta. Né? Então, é assim que funciona. Agora, a forma humana é a mesma. Pode ser um pouco mais gordo, um pouco mais magro, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, e etc. e tal, mas a forma humana é a mesma. Sim, Valmor, o que eu disse foi isso mesmo, é a forma humana, mas não... É por isso que eu estou dizendo que eu corroborei com você. A pele não vai ser igual, vai ter existir 2 olhos, nariz, boca, mas não com as mesmas condições, né? Porque muitas pessoas acham que se não houver oxigênio, não há vida. Quem disse? Né? A lógica não condiz com isso, porque eu estava vendo o Discovery Channel, e tem uns animais que vivem no fundo do mar sem luz alguma e sem oxigênio algum. Aqui na Terra. A física dele permite. Então, é isso aí. O que a gente pode deduzir disso é que nós temos que passar ainda várias temporadas aqui no planeta Terra. Porque a gente só sai daqui, segundo a doutrina espírita, nós só saímos desse planeta se a gente for muito puro, então se você estiver muito atrasado e não estiver acompanhando a evolução do planeta. Esses são os 2 motivos que nós vamos se desligar do planeta Terra. Ou muito atrasado, que não acompanhou a evolução do planeta, ou então muito avançado, não tem mais nada que aprender aqui, então nós podemos ser direcionados para outros. É isso, amor. O Evangelho fala, não saireis daqui enquanto não pagar até o último ceitil. Isso quer dizer que a gente não vai sair do planeta Terra enquanto não souber tudo que ele nos oferece em todas as ciências. Você acha que a nossa próxima oportunidade, tá? Oportunidade, é a regeneração que é aqui mesmo na Terra.
E a gente não sabe nem se a gente vai alcançar isso ou se vai voltar para um outro mundo de expiação e provas. A nossa meta é alcançar, vamos ver se a gente consegue. Agora, sair Bem da lembrado, Terra, né, do meu? planeta, vai demorar, como diz André Luiz, mais uns 40 mil anos. Se a gente compara o planeta uma escola, nós só vamos sair daqui quando tiver com o diploma na mão. Eu não sei em que ano que nós estamos, né, Dom Amor? Ó, Se nosso eu não planeta for uma sei. escola de. Se for Ó, uma eu escola, não vamos pôr sei. de primeiro grau? Viu, Elcio? Eu não sei porque, com a bênção da reencarnação, a bênção do esquecimento na reencarnação, eu não sei o que eu fui no passado. Mas hoje eu sei que eu não entendo absolutamente nada de filosofia, de medicina, de coisa nenhuma. Então, eu preciso entender tudo isso que a Terra me apresenta. Agora, vocês calculam quantas reencarnações eu vou ter que ter ainda? Meu Deus do céu! Vamos pensar em melhorar hoje. Se esquece o outro mundo, por enquanto. Ô, Vai Valmor, demorar muito para a gente chegar lá, né? se a Terra é uma escola, em qual matéria que você é bom? Você falou um punhado de matéria que você não sabe ainda, né? Eu Você não é sou bom em bom em alguma nenhum, matéria? não Uma. sou bom em nada. Deve ter alguma matéria que você é melhor, né? Igual a gente, quando a gente está estudando, uns que são bons em matemática, mas são ruins em português e tal. E em que matéria será que nós estamos já para tirar uma nota 6 ou 7? Hein? Eu acho que eu não sou bom nem na matéria-prima. Eu acho que eu sou bom na matéria da expiação. Das provas. Éder, Vamos. você fala que a patroa está do lado aí. Oi? Cuidado com o que você fala que a patroa está do lado aí. Perigoso. Está me ajudando. Ô, Ederson, continua a leitura desse item 2, Vamos. vai até o fim dele. Mas, então, em que se torna as penas e as recompensas futuras se lhe tirais os lugares especiais? Notai que a incredulidade com respeito a essas penas e recompensas está geralmente provocada, porque se as apresenta em condições inadmissíveis. Mas dizei, em lugar disso, que as almas tiram sua felicidade ou sua felicidade de si mesmas, que sua sorte está subordinada ao seu estado moral e que a reunião das almas simpáticas e boas é uma fonte de felicidade, que segundo o seu grau de depuração, elas penetram e entrovêm as coisas que se apagam diante das almas grosseiras. Em todo o mundo o compreenderá sem dificuldades. Dizei ainda que as almas não chegaram ao grau supremo, senão pelos esforços que fazem por se melhorarem e depois de uma série de provas e se prestam à sua depuração. Que os anjos são as almas que alcançaram o último degrau, o qual todos podem atingir com a boa vontade. Que os anjos são os mensageiros de Deus encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo, que são felizes com suas missões gloriosas, e dareis à sua felicidade um fim mais útil e mais atraente do que aquele que uma contemplação perpétua, que não seria noutra coisa senão uma inutilidade perpétua. Dizei, enfim, que os demônios não são outras senão as almas dos maus, ainda não depuradas, mas que podem chegar como as outras, e isso parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus do que a doutrina de seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Ainda uma vez, eis o que a razão mais severa, a lógica mais rigorosa, o bom senso
em uma palavra pode admitir. O Ederson, dá uma paradinha aí. Aqui tem muita coisa para a gente comentar, né? Eu fico pensando, aqui nesse mundo material, estão todos misturados, né? Os bandidos, os mocinhos, os bons, os maus, estão tudo misturado. E desencarnando. A doutrina nos diz que os espíritos são reunidos por afinidade. É isso mesmo que acontece? Valmor, o que você acha? No plano espiritual é diferente do nosso plano material aqui? Lá os espíritos vão se reunir por afinidade? Os bons não vão misturar com os maus? Os felizes não vão misturar com os infelizes? Não, acontece que no plano físico nós estamos todos juntos e misturados. Mas no plano extrafísico nós estamos juntos pela afinidade. Então, quando eu desencarnar, eu não sei, de repente eu morro, mas não desencarno. Mas se eu desencarnar, né, porque eu estou te falando agora há pouco, que às vezes eu morro, fico aqui mesmo na cozinha, enchendo as paciências da mulher, não estou nem em outro lugar. Mas se eu conseguir desencarnar, eu vou para onde? Para onde a minha elevação moral e espiritual me conduzir. E lá que estão os meus iguais. Nessa dimensão vão estar pessoas que pensam, que gostam, que falam e que agem da mesma maneira que eu. Por isso que a vida continua. Então, eu não posso chamar os outros lá de mal se eu estou na mesma vibração dele, eu sou mal. Eu não posso chamar de bom, porque se eu estou na mesma vibração dele, então eu sou bom. Então, lá não se mistura. Lá, nós agrupamos pela afinidade. Não tem esse negócio de o bom mora aqui do lado da tua casa e você mora aqui, você é ruim. Não. Lá é afinidade. Lá nós vamos estar na mesma plataforma de afinidade de evolução. Valmor, isso não pode também fazer com que o espírito queira ficar lá, fala assim, não, eu quero ficar aqui, porque aqui nós somos todos iguais, eu estou numa boa aqui, então eu não quero reencarnar mais não, eu quero ficar por aqui mesmo. Isso pode fazer com que o espírito queira permanecer lá, que é um lugar bom, não é? Um lugar que todo mundo pensa igual você. Um lugar pode que todo mundo mais ou menos igual. Pode pelo seguinte, porque o espírito, como nós dissemos ali atrás, não sei se foi nesse estudo ou se foi no outro, eu estou no segundo estudo aqui, nós fomos criados, dotados de inteligência, razão e livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio nós temos em espírito. Quando no corpo físico, na condição de alma, de espírito reencarnado, o que nós temos é a liberdade de aceitar ou de rechaçar uma situação. Porque o livre-arbítrio foi tolhido aqui. Eu tenho que respeitar a tua liberdade enquanto você respeita a minha. A minha liberdade termina onde começa a sua. Então, é limitado. No mundo dos espíritos, como nós estamos unidos pela afinidade, o livre-arbítrio é universalizado. Então, ele pode escolher sim, falar, não, eu não quero reencarnar, eu quero ficar aqui. Até o momento em que ele não emperre a evolução daqueles espíritos que estão jornadeando com ele. Porque no momento que ele emperrar, aí ele é conduzido ao que se chama de reencarnação compulsória. Aí é muitas reencarnações juntas para ele fazer com que ele evolua e os outros também. Aí o livre-arbítrio dele foi para o brejo, né? Não entendi. Ele falou, não quero reencarnar. Ele diz que aí o livre-arbítrio dele acaba, encerra-se, né? Nesse estado. Não é que encerra e nem acaba. Acontece que as leis são harmoniosas. E a lei diz isso. Tá? Você pode não querer, porque o que a gente pensa aqui é muito acanhado a nossa maneira de pensar, a nossa visão. Porque a gente pensa assim, eu vou estacionar 500 anos. Aí você fala, como Valmor, como espírito encarnado, alma, eu falo, 500 anos é tempo pra caramba. Tá?
Mas 500 anos no mundo espiritual não quer dizer nada. Porque eles concluem que uma passagem nossa pela Terra é um estágio apenas. Então, é muito relativo a maneira que a gente vê hoje e a maneira que a visão do Espírito nos aclara. Não é que acaba o livre-arbítrio, mas ele tem que obedecer às leis naturais da vida. Então, eles falam assim, ó, você pode ficar tranquilo até a hora que você achar que deve, mas que deve você, tá? Você não pode tolir a evolução do outro. Como nós temos uma família espiritual, queiramos ou não, nós temos que dar sequência ao nosso processo evolutivo, que é a meta espiritual. É muito bem explicado. É isso aí mesmo. Tem uma passagem aqui que cita também como seria o céu imaginado pelas outras religiões. Aqui diz que seria uma contemplação perpétua, que não seria nada mais do que uma inutilidade perpétua. Pensa bem, a pessoa vai para o céu e fica lá com os anjinhos tocando harpa e escutando música. É uma inutilidade total, né? E Você ficar estudando música até que não, né? Mas você ficar à toa lá e danou-se. Mas a questão... Esse céu não seria castigo, não, amor? Hein? Não entendi. Isso seria um castigo? Não seria mais um castigo você ficar lá numa inutilidade total, numa contemplação, escutando os anjinhos tocar harpa? Eu acredito que seria, né? Mas cada um vai acreditar da maneira que lhe concebe o ensinamento. Mas, por exemplo, essa questão que nós dissemos há pouco, onde a gente está, na vibração que a evolução espiritual nos leva, nós temos lá no Evangelho o exemplo do Lázaro, né, e do rico, que o Lázaro comia as migalhas do rico, aqui na Terra. Só que no mundo espiritual, o Lázaro estava numa hierarquia espiritual mais alta do que o rico. Quando o rico chegou lá e viu o Lázaro lá em cima e ele cá embaixo, aí ele pediu para o Senhor deixar o Lázaro vir molhar o lábio dele. O que o Senhor disse? Não é permitido quem está do lado de lá passar para o lado de cá, ou do lado de cá passar para o lado de lá. O que queria dizer? Que seria impossível fazer isso, porque a vibração dele não chegava lá. E pela vibração, Lázaro não tinha condição de ajudar, a menos que ele subisse a vibração dele. Não é? Aí ele falou assim, então deixa pelo menos, ou manda pelo menos, um espírito lá embaixo avisar a minha família, para não cometer o mesmo dano que eu cometi, para chegar aqui e não estar com sofrimento. Ele falou, mas vocês têm lá os profetas, se vocês não acreditam mesmo, não adianta nada eu mandar mais alguém. Então, é questão de vibração, é questão de aceitação das leis naturais da vida. Aqui a gente leva embolado, um misturado, outro não sei o quê, e tal e coisa. Eu posso usar o verniz social e achar, as pessoas acharem que eu sou o cara, que eu sou bonzinho, mas do lado de lá não tem esse negócio de verniz social, não, meu. Do lado de lá a coisa é vibração, ou é ou não é. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. É o que fala aqui em cima, né, Valmor? Aqui, ó. A condição da sua felicidade ou infelicidade está subordinada ao seu estado moral. A cada um será dado segundo as suas obras. Acho que também tem interessantes também. Luciano, vamos falar. Opa, quem está falando? O Luciano, vamos falar. Bom, se eu continuar então. Umas coisas interessantes é que às vezes muitas pessoas acreditam que o anjo foi criado diretamente por Deus e já criou perfeito. E isso vai contra totalmente as leis, né, da natureza, as leis aí, porque que ia criar um imperfeito e um perfeito? E o perfeito sem fazer nada, sem sentido algum, né? Porque só a contemplação aí, né? Então é muito falho essa ideia. E como a gente espírita acredita na evolução contínua, é factível de ser
acreditar na imperfeição para se buscar a perfeição. Se faz o contrário, não tem sentido. Fica fora das leis da evolução. Isso aí seria um Deus, né? Seria um Deus que tem preferências. Ele protege uns e prejudica outros, né? Pessoal, às vezes vocês ficam só escutando a gente, mas abre o microfone para participar. Nós temos o Sérgio, temos o Denner, né? Depois vocês abrem e participem com a gente. Só acho que nós estamos chegando no final do nosso tempo. Se o senhor tiver, vou fazer uma consideração. Não? Eu queria que você só esse finalzinho aí, para a gente encerrar esse item 2. Aí, semana que vem, a gente continua no item 3. Está faltando só um parágrafo. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chamam espíritos. Os espíritos não são, pois, outra coisa senão as almas dos homens, despojadas do seu envoltório corporal. Se os espíritos fossem seres à parte, sua existência seria hipotética. Mas, se se admite que há almas, é preciso também admitir os espíritos, que não são outras senão as almas. Se se admite que as almas estão por toda parte, é preciso admitir igualmente que os espíritos estão por toda parte. Não se poderia, pois, negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. Isso aí o Valmor já comentou nessa essa diferença entre espíritos e almas. Existe só uma questão que pode ser colocada aí, porque as almas estão por todos os lugares no mundo físico, quando encarnada. E os espíritos estão por todos os lugares no universo, estando desencarnados. Tanto é assim que o Evangelho fala: onde acreditais o nada, lá estão os obreiros do Senhor. Não é? E, se não me engano, Mateus fala numa outra instância do Evangelho que nós somos vistos por uma multidão de testemunhos. Quem é essa multidão de testemunhos, senão os espíritos que estão... Então, só está essa diferença aí, que a alma somos nós. O Valmor, o Elcio, o Adriano, não é? Enfim, nós, o Hélio, todos nós. Agora, todos nós também, quando nos despojamos do Valmor e etc. e tal, a gente deixa a personalidade aqui no mundo físico, que o Valmor vai para o cemitério, mas eu não vou para o cemitério. Eu vou para uma das moradas da casa do Pai. Eu vou como espírito imortal. Agora, o Valmor, que vivenciou essa programação reencarnatória, fica lá. A mulher, às vezes, até dá graças a Deus que ele foi, arruma outro logo, vai na cabeleireira, pinta o cabelo e vai... Valmor, você lembrou bem. Lembrou bem. Na verdade, o que morre é o personagem. E cada vez que a gente encarna aqui, nós encarnamos um personagem diferente. É como se fosse um teatro, né? Cada peça, você encarna um personagem. Então, o personagem realmente morre. Mas o autor, o espírito, esse volta à sua condição normal. É isso? O Ederson... Eu não sei se vocês ouviram o Elcio, mas eu não ouvi que estava picando a... Viu, Valmor? Está ouvindo bem agora? O Valmor não está ouvindo mais? Eu estou ouvindo. Para mim está saindo normal. Também. Eu acho que é a internet dele. Ele está meio desconfigurado aqui, a internet dele está meio... Eu não ouvi nada.
Está picotando. Viu? O dele tá Ô, Ederson, o nosso tempo já foi, né? já A gente encerrou. poderia pedir para alguém fazer uma prece final para nós? De Ó, o senhor agradecimento? pode escolher. Não, eu prefiro um voluntário. Então, vamos lá. Vamos agradecer a oportunidade do estudo, a oportunidade que a doutrina nos oferece, de conhecermos o outro lado, para que guiemos os nossos atos já condicionados a saber o que vai acontecer no porvir. A certeza plena do que vai ocorrer, a gente não sabe, mas já sabemos que vai acontecer algo, e isso já nos ajuda muito, e que a gente possa ajudar com os nossos fluidos, com a nossa paz interior, externar isso aos amigos, passar isso para todos, para que consigam também entender um pouco mais sobre o que acontece na nossa romagem universal. Que a gente possa, através do exemplo de ser, transparecer aos amigos, a todos os que caminham conosco, transparecer a calma, a tranquilidade e a certeza da existência futura. Então, que a paz de Deus, a paz de Jesus esteja conosco, em cada um aqui representado, e seus lares sejam repletos de luz, para que consigamos passar uma boa semana e estudar sempre. Que assim seja. Pessoal, então a semana que vem nós continuamos aí no item 3 e só nos resta agora agradecer, né, a presença de todos. Elcio, por favor, me diga qual que é o tradutor do teu livro aí, a edição, para me comprar